Olá, chegamos para mais uma conversa aprofundada aqui no The Deep Dive. Olá, vamos lá. O tema de hoje, olha, é universal e poderoso. O que será que a ciência já descobriu sobre a experiência de se apaixonar? Não teme tanto, hein? Pois é, a gente fuçou em várias fontes, artigos científicos, notas, sobre a biologia, a psicologia, até neurociência por trás desse sentimento todo. É um campo bem rico com muita coisa interessante. A nossa meta aqui é tentar entender o que acontece no corpo, na mente, quando aquela faísca acende, sabe? Mas de um jeito, assim, claro e direto. Desmistificar um pouco, né? Sem perder o encanto. Exato. E já adianto. Pode parecer mágica, mas a paixão é um baita coquetel químico e neural bem real, viu? Mexe bastante com a gente. Ok, então, vamos mergulhar nisso? Bora lá. Por onde começamos? Bom, para começar, essa ideia de coquetel químico, ela é bem literal mesmo, né? O nosso corpo realmente produz uma mistura que muda nosso estado. Qual seria o primeiro ingrediente-chave que a ciência aponta? Olha, sem dúvida nenhuma, a gente tem que falar da dopamina. É aquele neurotransmissor famoso, né? Ligado ao prazer, à recompensa. Ah, dopamina, sei. Quando alguém está apaixonado e, sei lá, vê uma foto da pessoa amada, algumas áreas do cérebro, tipo a área tegmentar ventral, a ATV, que é quase o motor da motivação, sabe? Uhum. E outras partes do circuito de recompensa, elas ficam super ativadas. São as mesmíssimas áreas que acendem com coisas que dão muito prazer pra gente, tipo uma comida incrível ou até, bom, algumas drogas. Uau! Então é daí que vem aquela sensação de euforia, quase uma obsessãozinha leve. A dopamina faz a gente querer mais e mais daquela pessoa. É isso. Exatamente. Ela cria essa busca, sabe? Quase incessante. Essa motivação super intensa. Mas, ó, não é só a dopamina, tá? Tem também a dupla dinâmica da excitação, norepinefrina e adrenalina. Ah, essas eu conheço. Do susto, da correria. Isso, mas aqui num contexto diferente. Elas são responsáveis por aqueles sintomas físicos bem clássicos, né? Coração pum-pum-pum, batendo mais forte, mãos suadas, a famosa sensação de borboletas no estômago. Total, quem nunca? É o corpo entrando em estado de alerta, sim. Mas um alerta que, nesse caso, a gente sente como algo bom, excitante. Dá aquela energia extra, sabe? Foco total na pessoa amada. E às vezes até tira a fome, tira o sono. Que doido pensar nisso como uma resposta de estresse que a gente curte, né? Falando em estresse, tem mais algum hormônio ligado a isso que entra nessa história? Tem sim, e pode parecer meio estranho no começo. O cortisol, o principal hormônio do estresse. Ele também aumenta bastante no início da paixão. Sério? Cortisol? Mas ele não é ruim? É complexo. Alguns estudos mostraram níveis bem altos, sabe? A interpretação mais comum é que o corpo meio que percebe essa situação nova, intensa, como um grande evento, quase um desafio. E aí ele se prepara, fica em alerta. É muita mudança acontecendo ao mesmo tempo. Faz sentido pensando assim. Muita emoção. Exato. Mas a boa notícia é que isso é temporário, tá? Conforme o relacionamento vai se estabilizando, ali entre 2 anos mais ou menos, os níveis de cortisol tendem a voltar ao normal. E olha que interessante, no longo prazo, um relacionamento saudável pode até ajudar a diminuir o estresse crônico. Puxa, que virada. Interessante essa dinâmica do cortisol. Mas eu ouvi falar que tem um neurotransmissor que vai na contramão, que na verdade cai quando a gente se apaixona. É verdade isso? Corretíssimo. É a serotonina. Os níveis dela costumam cair bastante nessa fase inicial da paixão, e essa queda, olha, tá muito ligada àqueles pensamentos obsessivos sobre a pessoa amada. Ah, tá explicado. Aquilo de não conseguir pensar em mais nada? Isso. A semelhança com o padrão que a gente vê no transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, é bem notável. Inclusive, alguns estudos pioneiros acharam marcadores bioquímicos parecidos nos dois grupos. Impressionante, né? Nossa, que forte isso. E essa baixa serotonina também contribui para a falta de apetite, para a dificuldade de dormir. Mas assim como o cortisol, ela tende a se normalizar com o tempo, quando o relacionamento fica mais maduro, mais estável. Ok. Então deixa eu ver se entendi.
Dopamina e adrenalina lá em cima, serotonina para baixo, cortisol sobe e depois desce. Que montanha-russa química. E aqueles famosos hormônios do amor, a ocitocina e tal, onde eles entram? Ah, sim, muito bem lembrado. A ocitocina e a vasopressina, elas são, assim, cruciais para a parte do vínculo, da conexão mesmo. A ocitocina, ela aumenta com o contato físico, abraço, carinho, sexo, e promove aqueles sentimentos de proximidade, de segurança, de confiança, sabe? Uhum, hormônio do abraço, né? Exato. Ela também ajuda a acalmar, porque atua em áreas do cérebro ligadas à ansiedade. E é a mesma que fortalece o laço entre mãe e filho. Olha que interessante. A vasopressina tem um papel bem parecido, também ligado ao vínculo social, ao comportamento protetor. Protetor? Como assim? É de proteger o parceiro, sabe? E em algumas espécies que estudaram, tipo uns roedores chamados arganazes, ela está bem ligada à monogamia e ao desejo de compromisso. As duas, ocitocina e vasopressina, são fundamentais para transformar aquela paixão avassaladora do começo em um apego mais duradouro. Entendi. E tem mais alguma peça nesse quebra-cabeça químico todo? Ou já fechamos o coquetel? Olha, tem mais algumas coisas importantes. Vale mencionar as endorfinas. São nossos analgésicos naturais, né? Elas também aumentam e contribuem para aquela sensação de bem-estar, de conforto quando a gente está com o parceiro. Ah, tipo um quentinho no coração? Isso, um brilho cálido, uma sensação boa. Tem até uma teoria, a dos opioides cerebrais do apego social, que sugere que elas reforçam os laços. Inclusive, aquela dor de cotovelo, a dor da separação, pode ter um componente de abstinência dessas endorfinas. Faz sentido. E para completar o quadro? Para completar, tem a testosterona, que apresenta uma mudança bem curiosa que uma pesquisadora, a Maraziti, descobriu. Os níveis tendem a cair nos homens e subir nas mulheres que estão apaixonadas. O quê? O contrário do que a gente imagina? Pois é, diminui aquela diferença usual entre os sexos. A interpretação talvez seja uma forma da natureza de suavizar as arestas, sabe, para facilitar a conexão inicial. Depois de 1 ou 2 anos, volta tudo ao normal. Uau! Realmente não é pouca coisa. Dopamina, adrenalina, serotonina baixa, cortisol, ocitocina, vasopressina, endorfinas, testosterona mexida, tudo junto e misturado. Não é à toa que a sensação é tão avassaladora. Exatamente. Essa assinatura bioquímica toda explica muito da intensidade da paixão, né? A euforia, a obsessão, o desejo, a energia toda, a ansiedade. É um pacote completo. E como é que toda essa química maluca se reflete lá no cérebro? Imagino que os estudos de imagem cerebral devam mostrar coisas bem doidas também. Aqui é onde fica realmente interessante, imagino eu. Com certeza. Os estudos que usam ressonância magnética funcional, o fMRI, eles nos dão uma janela incrível para o cérebro apaixonado. E o que mais chama atenção, assim, de cara, é a ativação massiva do circuito de recompensa. Aquele da dopamina que você falou. Esse mesmo. Aquela rede cerebral que inclui a ATV, o núcleo accumbens, outras áreas ricas em dopamina. É como se o cérebro estivesse gritando, e isso aqui é importante, busca mais disso. Alguns neurocientistas como Semerzek, eles até argumentam que a paixão é quase um impulso fundamental, sabe? Uma motivação poderosíssima orientada para um objetivo bem específico, o parceiro. Quase como um vício benigno. Um vício benigno. Adorei o termo. Além desse circuito de recompensa, o que mais acende lá dentro? Outras áreas importantes também ficam mais ativas. Por exemplo, a ínsula, que processa as emoções mais viscerais, sabe, aquele sentimento na barriga, o gut feeling. Sei. E também o córtex cingulado anterior, que está ligado à atenção focada. E tem uma curiosidade sobre a ínsula. Parece que a parte da frente está mais ligada ao amor mesmo e a parte de trás mais ao desejo sexual, separadinhas. Que específico. Mas talvez o mais intrigante, pelo menos para mim, seja o que desliga no cérebro. Né? Aquela história de que o amor é cego, ela tem alguma base neural mesmo. Tem sim, e é fascinante. O que os estudos mostram é uma redução de atividade em áreas que são cruciais para o nosso julgamento crítico, para a avaliação social.
principalmente lá no córtex frontal. A parte racional do cérebro. Exato. E, ao mesmo tempo, a amígdala, que é nosso centro de alerta para o medo, para o perigo, também fica mais quietinha. O resultado disso tudo, aquela tendência clássica a ignorar ou minimizar os defeitos do parceiro, a ver tudo com lentes cor-de-rosa. As famosas lentes. É como se o cérebro dissesse, olha, suspende o julgamento aí por um tempo, tá? Vamos focar em criar esse vínculo aqui. Do ponto de vista evolutivo, essa suspensão temporária da crítica pode ter facilitado muito a formação rápida de laços fortes. Que incrível! Quer dizer que o cérebro literalmente baixa a guarda crítica para a gente poder se conectar. E como isso se liga com a ideia de apego, de vínculo que você mencionou antes? A conexão é fortíssima. Tem estudos que compararam o cérebro de mães olhando para os seus bebês e o de pessoas apaixonadas olhando para os seus parceiros, e encontraram uma sobreposição notável. Sério? Entre amor romântico e amor de mãe? Sim, os dois casos mostram ativação nas áreas de recompensa e naquelas áreas ricas em receptores de ocitocina, o hormônio do vínculo, lembra? E ambos mostram desativação das áreas de julgamento. Isso sugere muito fortemente que o amor romântico pode ter, pegado emprestado mecanismos neurais que originalmente evoluíram para o vínculo mãe-bebê, que é um dos laços mais poderosos que existem. Faz todo sentido do mundo. E essa atividade toda no cérebro, ela muda com o tempo, né? Imagino que sim. A paixão não dura para sempre com essa intensidade toda, ou dura. Exato, ela se transforma. Em casais que estão juntos há muito tempo, mas que ainda se sentem apaixonados, as áreas de recompensa podem continuar ativas, sim. Mas, geralmente, a gente vê também uma maior ativação em regiões que são associadas à calma, ao apego profundo. Áreas ricas em receptores de ocitocina e vasopressina. Então a obsessão diminui. Isso, a obsessão diminui e dá lugar a um sentimento mais estável, mais seguro. Alguns estudos até mostram que é possível manter a chama da paixão, com a ativação da ATV e tudo, mesmo depois de muitos anos combinando isso com um apego. Mas a tendência geral é uma transição. Sai daquela busca meio volátil por recompensa e vai para uma apreciação mais tranquila e constante. Entendi. E essa transição toda da biologia do cérebro deve ter um reflexo muito claro na nossa experiência psicológica, né? Nas emoções que a gente sente no dia a dia. Com certeza absoluta. Aquela euforia, a sensação de estar nas nuvens, é a dopamina em ação. A energia extra, a falta de sono ou de apetite, vem da adrenalina e também da baixa serotonina. E muitas vezes surge aquele desejo de melhorar, sabe? De ser uma pessoa melhor para o outro. Sim. E a parte da obsessão. Aquela dificuldade de tirar a pessoa da cabeça, que você já mencionou por causa da serotonina. Exato. Essa atenção focada que alguns psicólogos chamam de limerência é um dos efeitos mais marcantes. Parece até contraproducente, né? Não conseguir se concentrar em mais nada. Mas pode ter tido uma função evolutiva importante. Garantir que toda a nossa energia mental ou emocional estivesse direcionada para solidificar aquele vínculo específico. Tipo, focar no que importa naquele momento. Isso. Inclusive, tem estudos que mostram que pessoas apaixonadas tendem a prestar menos atenção em outras pessoas atraentes. É quase um viés cognitivo que ajuda a proteger o relacionamento que está começando. Mas essa intensidade toda também deve trazer um lado mais difícil, né? Imagino, aquela ansiedade, o medo da rejeição, o será que gosta de mim? Sim, com certeza. A dependência emocional e a ansiedade são bem comuns nessa fase. O humor pode oscilar bastante, dependendo da resposta que a gente percebe no parceiro. É o famoso mal de amor, ou lovesick em inglês. O medo da rejeição fica mais agudo, a insegurança bate. Ai, que sofrimento. É a combinação daquela busca incessante por recompensa, da dopamina, com o estado de alerta do cortisol. Mas, felizmente, isso tende a diminuir bastante conforme a segurança no relacionamento aumenta. Ufa! E a famosa idealização? Aquilo de ver o parceiro como perfeito, sem defeitos. O amor é cego na prática psicológica mesmo. A gente tende a ver o parceiro de uma forma extremamente positiva, sabe? Exagerando as qualidades, minimizando os defeitos. Como a gente viu, isso tem até uma base neural naquela supressão do julgamento crítico. E isso é bom ou ruim? Olha, um pouquinho de idealização no começo até parece ser bom para satisfação geral no relacionamento,
dá um impulso inicial. Mas, claro, com o tempo, o realismo geralmente aumenta. E é bom que aumente, né? Para ter uma base sólida. Com certeza. Também se fala muito em empatia, né? Em sentir o que o outro sente, quase uma fusão. Sim, isso é muito real. Há um aumento notável da empatia e dessa sensação de união emocional. É quase como se os limites entre o eu e o outro ficassem mais fluidos, mais permeáveis. Tem um conceito legal do Arthur Aron chamado autoexpansão. Autoexpansão? A ideia é que a gente sente que cresce como pessoa ao incluir o parceiro na nossa vida, no nosso senso de self. Isso alimenta muito a disposição para o altruísmo, para o sacrifício pelo bem do outro. Bonito isso. E o ciúme, que às vezes aparece forte também. De onde vem essa necessidade de proteger o parceiro, às vezes até demais? O ciúme e essa proteção do parceiro, que os pesquisadores chamam até de mat guarding, tipo vigilância do parceiro, são vistos como uma consequência quase natural de valorizar muito o relacionamento e ter medo de perdê-lo para um rival, né? A vasopressina e o apego intenso podem estar envolvidos nisso. Claro que a intensidade e a forma como o ciúme se manifesta variam enormemente entre as pessoas e dependem de muitos fatores. Entendi. No fim das contas, essa mistura toda pode parecer um pouco caótica, né? Às vezes a gente até fala em loucura do amor, tem um fundo de verdade nisso. Que são muito intensos. O julgamento pode ficar meio prejudicado, sim, a gente pode tomar decisões mais impulsivas, coisas fora do nosso normal, mas é super importante diferenciar o amor apaixonado inicial, que é mais intenso, instável, tem esse pico nos primeiros meses, talvez até uns 2 anos, do amor companheiro. Amor companheiro. Aquele que se desenvolve depois, sabe? Mais calmo, estável, baseado em afeto profundo, confiança, amizade. A biologia e a psicologia acompanham essa transição, daquela loucura inicial para essa conexão mais serena e forte. Ok, acho que entendemos bem a química, o cérebro e as emoções. Mas como é que tudo isso se traduz em comportamentos que a gente pode ver? O que as pessoas apaixonadas fazem de diferente no dia a dia? Bom, a mudança de comportamento mais óbvia, talvez, seja o aumento dos comportamentos afiliativos e de cortejo. Tipo? Físico, abraço, carinho, ouvir com atenção de verdade, dar presentes, querer passar muito tempo junto. São rituais que a gente vê de formas diferentes em muitos animais também, né? Coisa de aproximação. Sorrir mais para a pessoa, espelhar a linguagem corporal sem nem perceber, manter aquele contato visual prolongado. Tudo isso sinaliza interesse e conexão. E tem aquela história de sincronia também, né? Casais que ficam em sintonia. Sim, os estudos sobre sincronia social são fascinantes. Mostram que casais podem começar a sincronizar, tipo, os ritmos cardíacos, respostas fisiológicas, até padrões de atividade cerebral durante a interação. Nossa! Que conexão profunda. Pois é como se os corpos e as mentes entrassem numa mesma frequência, sabe? Isso reforça muito a sensação de unidade, de estarem juntos mesmo. Outra coisa que a gente percebe muito é como a pessoa apaixonada meio que reorganiza a vida, né? As prioridades mudam. Totalmente. A priorização do parceiro fica muito clara. O tempo, a energia, tudo é realocado. Os amigos até brincam, né? E perdi meu amigo pro namoro. Decisões importantes, tipo mudar de cidade para o emprego, passam a considerar o parceiro de um jeito central. O amor funciona como um dispositivo de compromisso muito eficaz, moldando nossas ações concretas. E a necessidade de tornar isso público. Apresentar como namorado, namorada, postar foto junto. Por que isso? Isso entra na sinalização pública da exclusividade. Tem um propósito bem claro, evolutivamente falando e socialmente também. Estabelecer a parceria aos olhos da sociedade ajuda, a afastar possíveis rivais e também a obter apoio social para o casal. É uma forma de dizer para o mundo: ei, estamos juntos, esse espaço está ocupado. Entendi. E aqueles comportamentos mais ligados ao ciúme que a gente falou antes? Como eles aparecem na prática? Podem se manifestar como ações ciumentas ou protetoras mesmo. Desde coisas sutis, tipo monitorar com quem o parceiro interage, até buscar mais reafirmação do compromisso, sabe? É o mate guarding em ação. Pode ser positivo.
no sentido de demonstrar cuidado e estabelecer limites, mas também pode se tornar negativo se for excessivo ou controlador, claro. Sim, tem que ter equilíbrio. Mas também vemos muito altruísmo, né? Coisas que a pessoa faz pelo outro, muito. Os atos de gentileza e sacrifício pelo parceiro tendem a aumentar bastante. Fazer coisas pelo bem-estar do outro, mesmo que custe algo pra gente, se torna mais natural, mais fácil. Isso está ligado àquela fusão de interesses, à empatia aumentada, à ocitocina. E é verdade que a paixão pode até mudar um pouco a personalidade da gente ou inspirar a criatividade. Pode sim, com certeza. Algumas pessoas relatam se sentir mais confiantes quando estão apaixonadas. Outras talvez mais ansiosas, dependendo da dinâmica. É muito comum experimentar coisas novas por influência do parceiro, sair da zona de conforto. E a ligação com a criatividade é inegável. A paixão sempre foi uma musa poderosa para a arte, para a música, para a poesia. Talvez pela forma como a dopamina mexe com o nosso pensamento, nos deixa mais abertos. Que legal! E, finalmente, com o passar do tempo, esses comportamentos todos, eles evoluem para algo mais estável, mais focado no longo prazo. Sim, exatamente. Eles evoluem para os comportamentos de apego e vínculo de longo prazo, que é cuidar um do outro na doença, construir uma confiança profunda, planejar o futuro juntos, morar junto, casar, ter filhos. São comportamentos que são sustentados mais pela ocitocina e pela vasopressina e são essenciais para a estabilidade e também para colher os benefícios de saúde que a gente sabe que relacionamentos duradouros podem trazer. Perfeito. Isso tudo que a gente conversou nos leva inevitavelmente àquela grande pergunta, né? Por quê? Porque esse estado tão intenso que até desliga nosso julgamento crítico às vezes, por que isso evoluiu? Qual é a vantagem disso tudo do ponto de vista da evolução? Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? É a pergunta de $1 milhão, né? Mas a teoria mais aceita hoje em dia é que o amor romântico, essa paixão toda, evoluiu como uma solução para um desafio enorme da nossa espécie. Criar filhos que dependem de cuidados por um tempo muito, muito longo. É, a nossa infância longa. Exatamente. Nossos bebês nascem muito indefesos, precisam de atenção constante por anos. É bem diferente de outros primatas, por exemplo, onde a mãe geralmente cuida sozinha do filhote. Nos humanos, o vínculo forte do casal, que é facilitado e mantido pelo amor, garantiu a cooperação dos pais, pai e mãe, ou dois cuidadores principais. E isso aumentou as chances dos filhos sobreviverem. Muito. Aumentou demais as chances de sobrevivência da prole. Então, o amor se tornou, digamos, um dispositivo de compromisso biológico para garantir a paternidade cooperativa, essencial para a nossa espécie. E entra aí de novo aquela ideia de que o amor romântico pegou emprestado mecanismos do vínculo mãe-bebê, né? Exato. Os sistemas neurais e hormonais, especialmente os ligados à ocitocina e vasopressina, que são tão cruciais para o laço mãe-filho, parecem ter sido cooptados, adaptados pela evolução para fortalecer também o laço romântico entre adultos. Isso explicaria até alguns comportamentos carinhosos, meio infantis às vezes, e os instintos protetores que surgem entre casais. Além de cuidar melhor dos filhos, que outras vantagens evolutivas o amor pode ter trazido? Bom, ele ajuda a focar a nossa energia de acasalamento em um parceiro específico, o que torna a escolha mais eficiente e reduz conflitos por parceiros. Facilita também o compartilhamento de recursos, comida, abrigo e a defesa mútua contra perigos. E mais, alguns pesquisadores acham que o vínculo forte do casal pode ter sido a base para a formação de redes sociais mais complexas, famílias maiores, tribos. Então o amor pode ter ajudado a gente a se tornar mais social. Exatamente. O vínculo do casal pode ter sido um passo importante para o desenvolvimento da nossa vida social complexa e, quem sabe, até para o desenvolvimento de cérebros maiores. No fundo, o amor é uma estratégia cooperativa de longo prazo que nos ajuda a superar o puro autointeresse imediato. E mesmo com as variações culturais que existem, né, casamentos arranjados em algumas sociedades, essa capacidade de amar parece ser algo universal do ser humano, certo? Sim, a capacidade biológica e psicológica para o amor parece ser universal. E a tendência moderna, na maior parte do mundo, de escolher parceiros por afeto, por amor, se alinha muito bem com essa nossa predisposição que evoluiu.
O amor parece ser realmente uma parte fundamental do que nos torna humanos, sociais e cooperativos. Nossa, fizemos uma viagem e tanto hoje, hein? Fomos desde o coquetel químico inicial, aquela loucura da dopamina, serotonina baixa. Passamos pela reprogramação do cérebro, que nos deixa super focados e, vamos admitir, meio sem crítica no começo. Um pouquinho. Até as emoções intensas, a montanha-russa psicológica, as mudanças no comportamento que todo mundo percebe, e finalmente chegamos no porquê evolutivo disso tudo. A necessidade de formar laços fortes para a gente poder cooperar e prosperar como espécie. E é fascinante ver como a ciência hoje consegue mapear muitos desses processos. Entender esses mecanismos, para mim, não tira nem um pouco a magia do amor, sabe? Pelo contrário, talvez nos dê uma apreciação ainda maior pela complexidade incrível da nossa própria biologia e psicologia. E confirma que o que a gente sente é real, é poderoso, tem base. Com certeza absoluta. Acho que se alguém que está ouvindo já se sentiu completamente dominado pela paixão, meio fora de si, agora sabe que existe uma explicação biológica bem concreta para isso. Não é só coisa da cabeça, né? É o corpo e o cérebro trabalhando juntos naquela direção. Exato. No fim das contas, o amor é essa mistura incrível do que é mais primal na gente, neurotransmissores, instintos, a herança da evolução, com o que é mais sublime, a poesia, a arte, a dedicação ao outro. É uma força que nos molda profundamente. Lindo isso. E para a gente encerrar, então, fica aqui uma reflexão talvez um pouco provocativa, já que a ciência mostra que a paixão inicial tende a diminuir o nosso senso crítico, a desligar um pouco o julgamento. Como será que a gente pode navegar o comecinho de um relacionamento buscando essa conexão intensa, essa paixão gostosa e, ao mesmo tempo, tentando manter um olhar um pouquinho mais claro sobre quem a outra pessoa realmente é? Como equilibrar o coração e a razão nessa fase tão delicada? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Uma ótima pergunta para finalizar. Como encontrar esse equilíbrio, né? Exato. Bom, pessoal, por hoje é isso. Obrigada pela companhia em mais essa exploração. Valeu. Até a próxima.